cada um de vocês, justamente para justamente trazer para o mercado aquilo que muitas vezes vem acontecendo, e as pessoas não sabem muito bem como alcançar melhores resultados quando se trata de tratar de vendas por indicação. Né? A indicação, que é algo que não é de agora, a gente fala muito hoje, né, do agora, tem que criar um programa de que ganhe, precisa vender e tal, mas não existe só de agora isso não é algo novo. Na verdade, se nós formos pensar em canais de venda, a indicação, ela existe desde os primórdios, desde quando nós estávamos lá no meio das cavernas, a indicação existia, e foi por causa disso que os sapiens sobreviveram, no final das contas, veio de lá esse processo de falar bem para as outras pessoas, indicar. O ato de indicar é algo que é natural da gente. Então, antes de começar, eu queria apresentar, né, quem são as pessoas que estão aqui presentes hoje, para todos aqui que estão assistindo. Eu queria iniciar, né, com o Juliano. O Juliano, ele é formado em automação industrial. Ele também iniciou sua carreira no setor de telecomunicações em 2017, atuando em vendas em um provedor no interior do Paraná. E em 2020, ele cofundou a Upgrade ISP e atualmente é o CEO do grupo Upgrade, que inclui algumas soluções como o UpChat, UpCall, Fábrica 55 e a Kaiowaba Consultoria, e consolidando-se assim, como uma das referências no setor. A outra pessoa que está aqui presente também, convidado aqui da ZapSP, é o Leandro. Né? O Leandro, ele é especialista em estratégia de mercado e performance operacional. Ele também é CEO da 5G Consultoria desde 2018, liderando projetos de expansão para provedores regionais do Brasil com mais de 20 anos de experiência. Ele também implementa metodologias que melhoram a eficiência, reduzem o churn e aumentam a satisfação dos clientes, sendo também aqui um dos grandes palestrantes que vai estar passando esse conteúdo. E a nossa terceira convidada é a Karine. A Karine, ela é especialista em vendas, é mentora e fundadora da Prati, que como é que eu posso dizer? Ela possui, né, mais de uma década de experiência, né, liderando equipes comerciais também no varejo. Ela também é criadora da metodologia Vendedor Sim Senhor, e impactou mais de 8 mil vendedores e colaborou com empresas renomadas como a Samsung. Ela hoje também atua como mentora de empresários, implementando cultura, métodos e rotinas de vendas em suas operações, fortalecendo negócios através de estratégias comprovadas. Então, uma coisa é certa, vocês aqui que estão aqui assistindo esse momento, vocês estão em boas mãos, porque todas essas pessoas que foram aqui convidadas, elas têm realmente muito que agregar na vida de vocês, na prática mesmo, no dia a dia. E antes de começar, eu queria já, né, trazer um pouco sobre esse conteúdo, né? A gente está falando sobre indicações como um motor de crescimento para 2025. Esse evento do Takeoff, ele foi feito agora nesse período de novembro, porque é um momento de planejamento do provedor para o próximo ano. Então, essas pessoas que estão aqui hoje com a gente, os nossos parceiros convidados, eles têm a experiência para mostrar para vocês o que vocês podem fazer aí no ano de 2025. Então, antes de começar, eu queria, né, pedir, né, para cada um de vocês aqui, no caso o Juliano, a Karine e o Leandro, né, como é que vocês enxergam, se a gente agora está falando de indicações, e a gente está falando como indicações como um motor de crescimento para o próximo ano, né? Como é que vocês enxergam as indicações como um canal de vendas e como que isso está alinhado à estratégia, como que isso pode estar alinhado à estratégia do provedor da internet? E quais as ações que eles poderiam implementar aí para o próximo ano? Assim, já começando com essa pergunta bem quente, porque a gente gosta aqui de prática, a gente não gosta de lero-lero e de teoria, não. A gente gosta de coisa na prática. Então, eu queria começar com você, André. Poderia explicar aqui para o pessoal que está aqui ouvindo nesse momento? Opa, tá saindo o áudio, não. Tem áudio. Eu acredito que é devido a uma funçãozinha que fica lá em cima, que eu estava com esse mesmo problema há uns 3 minutos atrás. Tem uma funçãozinha lá em cima que é onde fica, tipo, o vídeo, né? Aí tem uma opção lá de som. Eu acredito que esteja desativado. Comigo foi assim. Eu consegui resolver dessa forma. Ver se você consegue.
Mas enquanto isso, enquanto o Leandro ele não tá aqui, tá conseguindo aqui ajustar o áudio, então eu quero passar a bola aqui para Karine. Karine, eu queria passar a bola aqui para você, enquanto o Leandro está fazendo esse ajuste, né? Como é que você enxerga a indicação como realmente um canal de vendas estratégico para o provedor de internet? Como é que você enxerga dessa forma, né? Maravilha. Boa noite. Tá. Boa noite, em primeiro lugar, a todos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E eu sou suspeita em falar desse tema, porque apesar de eu vir numa trajetória de mais de uma década de vendas, eu estou no mercado de telecom há 3 anos e tenho os resultados que tenho hoje devido ao marketing de indicação, em aplicar essas estratégias também no mundo da telecom e ver que, de fato, funciona em todos os segmentos, principalmente no ramo de telecom, né? E eu acredito que, tanto para 2025 como para os próximos anos, as indicações continuam sendo, sim, uma das formas mais eficazes e também mais baratas para que a gente consiga adquirir novos clientes, principalmente porque cada vez mais o consumidor está sendo exposto a um excesso de informação, né? Muita informação, onde a confiança, né, que se tem nesse relacionamento, nessa carona que a gente pega na indicação de um relacionamento de um cliente com outro que já existe, é muito importante nas horas de recomendar o nosso serviço. Então, com certeza, para 2025, continua, sim, indicações sendo um baita canal de vendas que quem ainda não explora deve explorar, porque faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Bacana. E quais as ações práticas assim que você poderia dizer para os provedores poderem implementar, para incentivar os clientes a indicarem mais novos assinantes para o provedor? O que você poderia dizer? Acho que a primeira coisa que a gente poderia pontuar é que é muito importante que a gente tenha programas de indicação com recompensas claras. O que seriam com recompensas claras? Recompensas tangíveis, tanto para quem indica, quanto para quem faz adesão ou assinatura. Então, muitas vezes a gente vê as empresas fazendo programas de estruturação, de indicação muito bem divulgados, mas às vezes falha um pouco na comunicação para o cliente final. O cliente não entende, o consumidor não entende direito aquilo que ele de fato vai estar ganhando e indicando. Então, a gente precisa, além de ter uma comunicação muito simples e clara, também facilitar para o cliente, para que ele consiga recomendar de uma forma muito simples. Muitas vezes a gente vê que, às vezes a gente quer comprar algo e tem empresas que até comprar é difícil, né? Então, assim, será que está fácil comprar de você? E a mesma coisa é para o programa de indicação. Será que é fácil para o cliente te indicar? Porque tudo que dá trabalho, o cliente vai deixar de lado. Nossa vida é muito corrida, então precisa ser fácil e prático para o cliente, né? Então, facilitar o programa para o cliente e, principalmente, fazer gestão do programa de indicação. O que é isso, Karine? Acompanhar desde a indicação até a entrega da recompensa, para que nada se perda no meio do caminho e o nosso programa de indicação pode ficar, de certa forma, sem crédito, porque será mesmo que ele está sendo transparente com quem está indicando? Então, acho que, assim, 3 pontos muito simples, né? Eu ter um programa muito claro, eu facilitar para o cliente que quer aderir ao meu programa e ter transparência do início até o fim na execução desse programa. Bacana. E, Juliano? Vocês estão me escutando? Estão me escutando agora? Agora sim. Conseguiu, deu certo. Massa, bacana demais, Karine. Eu queria só que o Leandro também, enfim, pudesse complementar, né, ou pudesse, na verdade, agregar, trazendo a experiência também, o conhecimento dele sobre esse aspecto da mesma resposta que você teve. Leandro, o que você tem a falar sobre essa pergunta que eu te fiz? Primeiramente, boa noite para todo mundo que está me assistindo. Um prazer estar com grandes feras aqui, podendo fazer essa live. Estar nesse evento maravilhoso aqui da Zap SP, que é um parceiro estratégico meu de negócio. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente estava na reunião, né? Acabei de sair de uma operação agora, a gente estava discutindo um pouco sobre o novo modelo da Telecom. O jogo mudou, a gente sabe que o nosso desafio hoje,
Um deles, a Zap ESP, nos ajuda muito, que é a parte de NPS, Net Promote Score, que é entender a experiência do cliente. E aí entra muito um pouco do que a Karine falou, e eu queria complementar da seguinte maneira. Até para a gente começar um programa de experiência, a primeira coisa que nós temos que entender dentro do nosso negócio é como que está a experiência com o nosso cliente hoje, dentro da nossa base. Por quê? A gente sabe que o cliente só indica quando o produto é bom. A gente só vende aquilo que a gente acredita. E quando a gente começa a trabalhar, e eu vou até contar de jornadas, eu tenho uma operação que a gente fez um trabalho agora no interior de Minas com o Espírito Santo, a gente colocou em 2 anos, 20 e poucos mil assinantes, com um trabalho incrível baseado na indicação, e por incrível que pareça, a indicação foi o nosso motor de venda, porque a gente hoje fica muito apostando no tráfego pago, foi até um dos conteúdos que eu falei no sábado, né? Falei assim, a gente gasta com tráfego pago, mas o tráfego pago ele só vai bater no cliente que está insatisfeito, ou que quer uma proposta melhor. Só o que vai fazer as pessoas serem os nossos clientes é o poder da indicação. A indicação, ela tem até uma metodologia que a gente trabalha, e eu vou pegar um pouco as falas da Karine complementando, que é o seguinte, como que eu faço hoje indicação? Eu remunero as 2 partes. Eu remunero quem me indica e a pessoa que vai receber o prêmio, que vai receber que vai comprar o produto. Como que eu faço? Primeiramente, a gente tem que aprender a pedir indicação. E aí entra tudo dentro do nosso circuito de venda que a gente tem que fazer. Eu vendi o meu produto, meu técnico instalou, eu vou pôr, normalmente a gente utiliza aqui a área de CS para fazer o pós-venda. Só que eu trabalho com 2 linhas de CS. Porque nem sempre o meu CS ele vai ligar para fazer um pós-venda do serviço, ou ele vai mandar uma pesquisa do Zap ESP. Só que eu uso uma outra ferramenta muito forte, que é o quê? A ligação do meu vendedor. Ele vai ligar, tipo, para Gladys, tudo bom? Gladys, tô te ligando, o técnico foi na sua casa, deu tudo certo, tudo certinho. Aproveita, ele já faz um onboard ali, um pouquinho, ó, já ativou aí os streamings, tá tudo funcionando, já testou, que bom que você tá feliz. E eu quero aproveitar essa felicidade sua. Cada vez, Gladys, essa felicidade sua é muito importante para nós. Eu quero dizer o seguinte, hoje nós queremos te dar 50% da sua mensalidade. Aí você já trouxe a pessoa pro gamer. Depois eu falo assim, ó, e incrível que pareça, a pessoa, eu estou precisando de indicação. Se você me indicar, eu quero que você me indique 3 amigos seus, 3 pessoas ao seu redor que vão poder também receber um benefício desse desconto. Só que eu preciso que você avise para elas que eu vou ligar para elas também, tá? Para elas saberem. O que eu estou fazendo com a indicação? Eu estou deixando de um modelo de indicação vazia para um modelo de indicação que eu uso a autoridade da pessoa para mim poder ligar para ela. Então, o que eu faço? Aí eu vou ligar para a Karine. Karina, tudo bem? A Gladys pediu para te ligar. E ela pediu para te falar que ela contratou o nosso plano de internet e ela falou que você é uma pessoa que ficaria muito feliz. Ela teve um desconto especial e ela pediu para te dar um desconto também especial para você ser a nossa cliente. Aí eu falo, normalmente, o que a gente vai enfrentar nesse primeiro embate? O cliente vai falar para a gente assim, não, mas eu estou satisfeito com o atual provedor. Não, eu sei que você está, mas eu tenho uma proposta melhor para te apresentar. Não, mas eu estou satisfeito, deixa eu te falar. Aí você tem que aprender a usar as técnicas do spin seller, que eu uso muito para poder criar problema, saber implicação, essas coisas todas. Mas o que eu digo para vocês, a gente acha que o motor da nossa operação é só a venda através do tráfego pago. A venda por indicação, ela é o motor. A gente hoje cria até o conceito meio de criar vendedores, representantes comerciais que vendem indicando o nosso provedor só para a gente poder gerar lead. E aí entra no modelo que a gente sabe de venda. Cada vez o mercado está mais competitivo, exige da gente pensamentos diferentes e a gente precisa trabalhar com estratégias diferentes. Então, é um modelo que a gente usa hoje nas mais de, acho que nós estamos hoje com 100 e poucos clientes, 100 e poucos provedores que a gente atende no Brasil, trazendo essa nova vértice do canal de venda, fazendo o nosso vendedor trabalhar o pós-venda, que é importante, que a gente tem que pôr na cabeça o nosso vendedor. Porque senão o nosso vendedor só quer trabalhar com lead quente, que é o lead que chega do tráfego pago. Então a gente precisa trabalhar outras formas também do nosso vendedor atrair novos leads. Então isso é um pouquinho que hoje eu trago, que é uma das vértices da boca de funil. A gente precisa entender a estratégia de boca de funil da nossa empresa. Então a indicação é uma que pode ser uma estratégia super, super forte de atrair novos clientes de uma forma mais quente, mais sustentável. Bacana, né? Essa ideia que você falou aí, de ter realmente a indicação como esse motor para fazer isso de forma ativa, né? Porque eu estava lendo outra vez um livro que chama Prospecção Fanática, e ele é muito bom, inclusive eu recomendo bastante para quem busca ter prospecção
como um canal de vendas. E aí, no livro, quando ele fala da questão de vendas, né, ele diz qual que é a melhor forma de gerar novos leads por indicação. Aí fala pedindo, né? Então, quando a gente passa a pedir, a gente faz isso realmente como um canal de forma ativa, né? Muito bacana. Juliano, o que você tem a complementar, né? Quais são as ações práticas, né, que você acredita que são realmente as ações para incentivar os clientes a indicarem? O que você indicarem, né? O que você viu aí na sua experiência atendendo provedores também pelo Brasil? E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Prazer de novo aí, Wesley, ou Edson, tá aqui, né, junto com vocês, né, Zap SP pioneiro, né, nesses canais de indicação. Eu uso uma frase de Lawrence Friedman, né, que eu carrego ela comigo, né, que clientes comprarão mais se você encontrá-los onde eles querem fazer negócio, né, e essa frase... quando você fala de onde que ele quer fazer negócio, né, você pode usar esse canal de indicação, né, como um desses negócios, né. Assim, a Karina foi assim, bem ali quando ela fala onde que precisa de ter formas claras, né, do que dessas indicações, porque às vezes que todo provedor quer fazer esse tipo de coisa, né, ele quer implementar isso, né, mas falta muito planejamento, né, o processo bem definido, né, como ela mesma disse, né, sobre as regras claras, né, do que precisa ser feito, né, porque às vezes o cliente, ele não sabe, de fato, o que o provedor está oferecendo de diferente ou de canal de indicação, né, o provedor, ele começa, né, e acaba, eu falo dos 3 Cs do compromisso, né, que começa, continue e conclua, né, e essa regra precisa de ser básica para tudo, né, e principalmente para esse canal de indicação, porque hoje todo mundo tem internet, estamos na era da rouba-monte, e se você precisar de fazer a melhor arma, né, que você tem hoje para poder manter esse cara na tua base fazer um trabalho de sucesso do cliente em cima da tua base. E aí, se você faz um trabalho bem... Porque acho que antes da indicação, você precisa fazer um trabalho bem feito de sucesso do cliente, né? Usando as ferramentas ideais e pensando em planejamento, pensando em uma situação de processos, né, bem definidos, né, e pensar nessa situação, que eu vou nessa linha também, né, que a Karine também falou sobre essa questão, né, de estar muito claro isso. Além do processo, o cliente que está indicando saber, né, que, igual o Quintão falou, né, de não só um ganhar, né, os dois ganharem, né, tipo, da questão, tanto o cara que está indicando, quanto o cara que está sendo indicado. E o que eu vejo muito, pode ser que vocês concordem comigo, mas é assim, os provedores, eles acabam esquecendo muito dos clientes que estão na base, eles estão muito mais preocupados em colocar cliente na base do que cuidar daquilo que levou esse cara até onde que ele chegou, né? Então, eu acho que falta muito isso. Hoje eu assisti não, né? Eu ouvi quase todos, né, as lives que tiveram hoje, né, durante o dia, e eu vi alguns exemplos, né, de coisas muito bacanas, né, que acho que quem não assistiu, acho que era importante assistir, como, por exemplo, do Reinaldo ali, né, ele dando um exemplo ali da LigaNet, né, que ele fez até uns joguinhos ali, né, de interação, de falar, se você não pagar a internet, volta 5 casas, se você sabe, tipo, com um negócio muito interativo, acho que podia usar essas ferramentas a favor, mas é isso. Eu acho que precisa de ter o primeiro ponto, os 3 Cs do compromisso. Começa, continue e conclua. Esse é o primeiro ponto. Precisa de ter planejamento e precisa de ter processo bem definido, e as regras precisam de estar muito claras, porque se você pensar nesses pilares, né, eu tenho certeza, né, de que esse canal de indicação, ele vai ser um motor muito forte, né, para poder alavancar os negócios de vocês, porque
não existe melhor, é igual o próprio Leandro, né, o Quintão falou, né, tráfego pago ajuda porque é um canal, porta a porta ajuda, é um canal, mas o canal mais forte, cara, é o canal de indicação. Se o provedor bater em cima disso, né, como principal canal dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai ter esse crescimento bem visto, né, com palpável, assim, né, questão, você fala, putz, cara, eu peguei e Sim. foquei nisso, então isso é a minha, assim, um pouco do que a gente vem falando sempre aí, né. Bacana. Uma das coisas que eu vi aqui, né, do que vocês comentaram, é sobre a gente indicar quando a gente confia, quando a gente acredita. Não existe indicação se não existe confiança, né, no serviço ou no produto. Quando eu gosto do produto, quando eu tenho um produto bom, eu vou falar para as pessoas que eu quero o bem delas. Indicar é um ato de amor a outra pessoa, queira ou não, porque você está falando para outra pessoa aquilo que você gosta, aquilo que funciona para você. E a gente sabe que para isso acontecer, para que isso aconteça, na verdade, a reputação é algo que conta muito. A reputação, na verdade, ela é a base para que a gente sinta confiança naquilo que a gente acredita. Então, eu queria, né, convidar aqui a Karine para falar um pouco sobre isso, né? Como é que você acredita no impacto que uma boa reputação tem, né, nessas indicações e quais as estratégias, Karine, que você hoje utiliza para se gerar uma boa reputação no provedor, porque a gente sabe que, se tratando de reputação, né, o Leandro citou o NPS, que é uma das... O NPS, ela mede a reputação, na verdade, né? Então, Sim. Aquele boca a boca é aquilo que o provedor... Ninguém está sabendo e o cliente está falando por trás. Como é, Karine, que você hoje tem a falar sobre isso, sobre a reputação, né? E quais as estratégias que você utiliza para melhorar essa reputação do provedor e gerar indicações? Ficou mudo agora. Eu acho que o mudo está pegando todo mundo que está falando aqui. Eu vou falar, ficou mudo. Eu acho que a gente fala demais e ele está nos controlando aí, ó. Mas vamos lá. Na verdade, a reputação é a chave do sucesso do programa de indicação, né? Sem que eu tenha uma boa reputação, sem que os clientes olhem para mim como muito bom naquilo que eu faço, não vai existir indicação. Até porque as pessoas ainda têm muito medo de indicar, né? Medo de se expor, medo de como vai ser. Então, por isso que o programa de indicação também serve para incentivar. Porque quantas vezes as pessoas... pois eu até tenho, mas não quero indicar. E isso vale para todos os segmentos, não é só em telecom. Né? Preciso alguém para trabalhar na minha empresa. Ninguém indica. Preciso alguém para cortar minha grama. Né? Por quê? Porque é quando a reputação deixa o cliente inseguro. E aí você falou em confiança. Isso é muito importante. Né? Até porque cada vez mais os clientes eles estão espertos. Você falou ali em novo jeito de fazer telecom, num novo momento, e isso é em tudo, né? Com os clientes tendo acesso à informação, hoje em dia, não é só a informação. A gente costuma dizer que a falta de confiança, ela é visível na entonação de voz, em como a gente vai falar, né? Então, assim, se eu, por mais que eu tenha aderido a um programa de indicação, pensando que financeiramente ele vai ser rentável, se eu não confio, a pessoa que eu estou indicando, ela vai perceber, né? A reputação, ela não vai deixar com que eu fale, de fato, com confiança, né, naquilo que eu vou falar. Então, a base do programa de indicação é isso, é você ter essa credibilidade para que as pessoas se sintam confortáveis de levar a sua solução para mais pessoas. Agora, para que as pessoas se sintam confortáveis em falar sobre você, primeiro ponto é ser usuário, que foi o que o Leandro falou, ninguém vende aquilo que não conhece, né? Ponto crucial. Mas muito importante é a gente focar na excelência do atendimento. Um mercado que está cada vez mais competitivo, o que vai te diferenciar dos outros? E eu sei que vocês têm vários momentos aqui dentro dessa jornada de 2 dias focada na excelência no atendimento.
Hoje, eu posso dizer para vocês que 90% das empresas que me acionam para trabalhar a excelência em atendimento ao cliente final, quando eu pergunto para eles qual é o seu principal diferencial, eles sempre me dizem, o atendimento. Será mesmo? Parece que virou tão clichê. Ai, o nosso atendimento é diferenciado. Então, assim, antes de mais nada, olha para o teu atendimento e pensa, todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Então, como eu posso fazer diferente? Porque todo mundo faz o que o cliente espera, mas e o que o cliente não espera? Né? Então, assim, o que o teu cliente não espera que você possa fazer por ele para que você realmente tenha um atendimento e uma experiência uau? Porque é isso que vai surpreender, fidelizar e despertar o interesse no teu cliente em te recomendar, disponibilizar para ele, colocar ele exposto a algo que ele, nossa, como eles são diferentes. Realmente, isso que eu estou vivendo aqui, eu gostaria que mais pessoas vivessem. Então, foca na experiência do teu cliente e tenha em mente o que ele não espera, mas que eu posso fazer por ele. É isso que fideliza o teu cliente. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala em programas de estratégias para fomentar programa de indicação, é a gente criar o hábito de cultivar provas sociais. Que num programa de recomendação, o que vende muito é eu ouvir da boca das outras pessoas o quanto você é bom naquilo que você diz ser. Uma coisa é eu dizer que eu entrego com excelência e que eu sou boa naquilo que eu faço. Outra coisa é outra pessoa falando que eu realmente sou tudo aquilo que eu digo ser. Então, assim, aposte, invista, crie games internos para presentear clientes que criam provas sociais, né? Crie estratégias para que o cliente consiga ter um ambiente favorável à indicação, favorável à prova social, né? Isso é muito importante. Eu falei antes, facilita para o teu cliente. E mesmo olhando para a experiência do cliente, cultivando provas sociais, que é o quê? É a voz do outro falando sobre aquilo que eu faço bem, e isso é muito importante, eu vou falar muito aqui, tenha transparência em todos esses processos. Porque quando se fala em indicação, a confiança, ela é fundamental. E o que faz o cliente confiar em você é transparência em todo momento. Seja, inclusive, no ato de pedir indicação, como o Leandro falou, que é você contar para o cliente que alguém te indicou, que é você contar para o cliente que você está ali fazendo um pós-venda, mas que você também tem a intenção de levar isso para as outras pessoas e precisa dele. Não é feio você contar que está querendo levar para alguém. Não é feio vender, desde que seu produto realmente entregue aquilo que você promete, né? Então, assim, muito importante, prova social, estratégia para trabalhar em cima da credibilidade, né? Prova social, o outro falando, transparência a todo momento e, com certeza, foco na experiência do teu cliente. Muito bom. E uma das formas de fazer isso, né, é medindo essa experiência, né? Medindo a satisfação no atendimento, medindo a lealdade mesmo, como o Leandro tinha falado da questão do NPS. Bacana. Leandro, o que você tem a falar sobre isso, né? De acordo aí com tua experiência, como que você hoje trabalha nos provedores para eles melhorarem cada vez mais a reputação deles, né? A imagem, a marca, para proteger, para que eles não venham a acontecer como alguns outros provedores, não os que estão aqui. Os que estão aqui nas APSP estão ouvindo vocês, não fazem isso. Protejam a sua marca e não tem que trocar de nome, porque já está tão queimado que tem que trocar de nome. Então, o que você faz, sim, Leandro? Quais são as estratégias? Então, eu vou fazer uma trilogia para a gente poder passar todo mundo aqui hoje até com uma estratégia para 2025 bem agressiva. A gente está vendo os movimentos aí do Brasil dos fundos de investimento, né? Ontem a Onet foi vendida, um cliente que era nosso cliente lá de patrocínio, foi negociada com a Brasil Tecpar. A gente viu a Aloha comprar um provedor Imperatriz, e hoje, pela tarde, anunciou que a Aloha procurou um
um agente, um M&A, para fazer a venda dela. E a gente está vendo os movimentos de mercado, a Desktop estava conversando com a Vivo. Eu quero dizer, a gente está vivendo um mercado que o mercado está ficando cada vez mais competitivo. A gente teve na feira de Barcelona esse ano, que é a NWC, a maior feira de telecom do mundo, que acontece em Barcelona, e aí eu estou levando uma turma comigo de novo esse ano para a feira de Barcelona, das maiores feiras de telecom do mundo, e lá a gente foi falado sobre a queda do ticket, que a gente vai enfrentar uma queda do ticket. Só que a gente já tem que começar a trabalhar antes disso primeiro. Nós temos que ter dois princípios dentro do nosso provedor. O princípio caçador e o princípio agricultor. O que é o princípio agricultor dentro do nosso provedor? Nós temos que cuidar da base. E aí tem todo um processo que a gente tem que entender. Eu estava, antes de começar a live com vocês, eu estava com o Fiorini, meu grande amigo Fiorini. A gente estava conversando sobre um cliente que a gente fez um trabalho muito legal, que a gente conseguiu, porque dentro do mercado hoje nós temos métricas. E tudo meu é analisar métrica para poder medir como que está o trabalho do provedor. Então, a primeira métrica que eu vou medir do provedor é o seguinte: como que está a recorrência de pós-instalação dele? Quantos clientes ligam para a base reclamando? Hoje eu tenho uma estatística que a meta nossa é baixar 10%. Né? Hoje, você vai pegar, exemplo, o provedor tem 1.000 clientes, ele não pode ter mais de 100 pessoas ligando para ele, reclamando de problema. Ele tem que fazer essa tratativa. E dos 100 que liga, só 50 que tem que ir para a rua. 50% dos problemas a gente tem que resolver de forma interna. Só que para isso nós temos que ter dentro do nosso sistema de WhatsApp, responder o cliente até 15 segundos. Nós temos que monitorar o TMR, o tempo médio de resposta do nosso atendente. Nós temos que treinar o nosso atendente de suporte. Esse negócio de N2, N3 não tem que existir mais. Nós temos que trabalhar o conceito do super saque. Por que o super saque? O cliente ligou, nós vamos resolver o problema do cliente. Ele não vai ser um ping-pong dentro da operação. Nós temos que trabalhar junto às APSP, trabalhar todo o processo de pesquisa do cliente para ver como que está essa experiência dele. A jornada tem que começar bem legal no início. Então, o prazo de instalação, a instalação na casa do cliente, entender. Isso eu falo para provedor. A maior burrice é o cara fazer instalação meia boca. O que eu quero dizer para você? Chegou na casa do cliente, você viu que tem o IPTV, coloca no cabo, viu que a casa do cliente é grande, já avisa o pessoal do comercial, ó, vamos oferecer para esse cara um ponto adicional. Por quê? Nosso problema real é conectividade na casa do cliente. Se você conseguir conectar os principais aparelhos do cliente, acabou, não tem problema. O cliente vive feliz. E não é negócio de banda, vender banda. O negócio é o seguinte, é você entregar para o cliente uma experiência incrível. Às vezes o cliente com 100 MB está satisfeito, está tudo conectado, tudo estável, tudo lindo. E é isso. E aí, é impossível? Ô, Robson, eu vou te contar. Em mais de 100 operações, nós temos hoje 7 segundos, tá? Isso aí, né? O impossível é aquilo que já... quando a gente começa a consultoria, muita gente fala isso, até o nível comentário, muita gente fala que é impossível. Isso é gestão. Por quê? A gente também comete erros na nossa operação, a gente quer superfaturar nosso processo de atendimento. Já vou passar mais uma métrica. A cada 3.000 clientes, você tem que ter um atendente de suporte, cara. Se você não tem isso, você não dá conta de atender a demanda do seu provedor. Você tem que trabalhar a métrica, a capacidade de atendimento do seu time. Eu fiz uma teoria das filas há 6 anos atrás, que mexi com muita fusão de provedor, então eu montei uma teoria de fila baseada no tempo médio de atendimento de cada atendente. Então, beleza, você atendeu. Aí, o que vai acontecer? Pós-suporte, eu uso muito os APSP para quê? Cara, acabou de fazer um suporte, já manda para o cara a pesquisa, aí você já treina o técnico. O que eu quero dizer para vocês que estão tudo aqui? Nós estamos trabalhando a qualidade da venda. Eu também não posso colocar qualquer cliente para dentro. Eu tenho que filtrar quem eu coloco na base. Porque também se eu começo a prostituir, é igual o provedor agora fazendo campanha louca de Black Friday. Vai trazer lixo para o seu provedor. Ah, só paga em janeiro. Vai tomar inadimplência pesada. É tolice fazer isso. A gente tem que entender primeiro o circuito do telecom. O cliente só vai trocar de provedor se estiver insatisfeito. Hoje os produtos são iguais. Aí eu estava num provedor que agora discutindo. Ah, nós somos provedor de tempo de vanguarda. Não, para ser vanguarda você tem que pensar em inovação. Você tem que ter MVNO. MVNO é um diferencial. Só para você ter noção, olha esse dado quentíssimo. Você sabia, Wendes, que 85% das vendas da Vivo em loja saem no Vivo Total? Você sabia disso? Que é a internet mais um MVNO? Então,
O provedor que vender só fibra, ele vai acabar, cara. E eu falava no tempo dos carros elétricos, os caras riam, falavam assim. Aí agora eu fui fazer um congresso um dia, lá num evento, vocês riram do carro elétrico, aí, tá chegando. Então, o gamer tá mudando, e a gente tem que entender isso. Você quer ver o seguinte? Você tem que ter um processo de automação de cobrança pelo WhatsApp, porque hoje o cliente não atende telefone, e se você esquece de mandar para o cliente um boleto, ele paga atrasado, e se ele paga atrasado e bloqueia, ele manda cancelar seu provedor. Então, hoje nós temos que olhar da nossa porta para dentro que a gente pode melhorar a experiência do cliente no atendimento, analisar a recorrência. Exemplo, muito provedor não analisa o ciclo de 90 dias de recorrência. Se esse cara teve mais de 3 recorrências em 90 dias, ele vai virar um cancelamento. Então, se a gente não começar a entender que o foco é o cliente, e nós temos que pensar o bom serviço hoje, não existe bom serviço, é obrigação dar um bom serviço. Hoje você tem que pensar em redundância na sua rede, você tem que pensar em estratégia do seu POP, você tem que pensar em ter equipamento bom na ponta. Hoje não dá mais para ser amador. Se você é amador, o cliente tem que gastar o tempo ligando para você, você vai perder o cara. E a concorrência agradece, igual o Juliano falou, rouba-monte. É o rouba-monte, mas tem gente que só está perdendo para o outro. Então, o negócio não é mais aquela loucura do Rambo. Hoje a gente tem que ser sniper. Nós temos que pensar em produtos, temos que fazer conta no nosso provedor. O momento agora exige menos emoção e mais Excel. Então, a gente tem que fazer conta do que vai colocar. Vou colocar o streaming, mas você também não pode queimar o preço da sua margem da Telecom. Porque hoje o mercado da Telecom, a gente sabe, o crescimento vai ser inorgânico. Vai ser através de aquisição. Não adianta fibrar uma cidade sem fazer pesquisa de mercado. Então, hoje, tudo isso que nós temos que trabalhar dentro do provedor é fazer o provedor pensar diferente. É entender o seguinte, cara, eu tenho que ter hoje um streaming, eu tenho que ter uma TV, eu tenho que ter um MVNO, eu tenho que ter um fixo. Ah, fixo não vende. Fixo ajuda muito na parte empresarial. Você tem que fazer um break-even para estudar quanto que vai dar. A câmera está sendo um produto incrível dentro da Telecom, está tendo uma saída incrível. Telemedicina, mas não pode vender como telemedicina, você tem que vender como consultas ilimitadas, porque o brasileiro não entende o que é telemedicina. Eu fiz um estudo muito grande sobre isso, que a gente não estava conseguindo vender como telemedicina. Aí eu fui pesquisar o mercado, eu vi que o brasileiro não sabe o que é telemedicina. Eu sabia que mais de 70% dos clientes nós não sabem nem quantos mega tem. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem que redesenhar o nosso mercado, e é o que a Karina falou, nós temos que pensar com a cabeça do cliente, cara. Nós não temos mais que olhar, colocar o nosso ego em jogo. O ego acabou do mercado da Telecom. Nós temos que pensar o seguinte, a estratégia agora chama-se lucratividade. Você sabia que a maioria dos provedores também, muitos provedores que estão vendendo no mercado, é porque é briga de sócio, os caras estão acostumados a crescer e dão uma brochada. O mercado de hoje, cara, o provedor, se ele trabalhar direitinho, todo organizado, dá 30% de geração de caixa. Então, o que eu digo para você? Dá para você investir, pagar gente boa, trazer talento. O mercado mudou, a chave mudou. Então, o que eu digo para você? Hoje, e a gente começou, eu lembro até hoje, quando a gente começou na Speed Travel, hoje a equipe tá Glass está lá hoje na Speed, eu lembro quando a gente se conheceu pela Speed, foi o primeiro provedor que nós trabalhamos junto. Cliente da Zap SP, inclusive, viu? Da Zap SP, primeiro provedor que a gente trabalhou junto. E você vê que hoje eu implemento em todos os meus telecoms, a gente está no grupo de Manaus, até o grupo de Manaus com a operação gigante. Então, o que eu falo para vocês? Hoje é olhar a experiência da sua base, cara, como que sua base se sente. É entender. O Instituto Galo fala que mais de 33% da nossa base, ela nunca fala, ela apenas cancela, ela apenas pede para sair, ela vai ficando insatisfeita. Então, nós temos que preocupar com esse sentimento. Olha, para você ter noção, acho que só o HubSoft que tem isso. Se o cliente ficar desconectado mais de 24 horas, abre um atendimento automático, nós estamos ligando. Se você colocar hoje o protocolo TR69 na sua operação, você consegue monitorar a gestão das ONUs. Se o cara teve problema de conectividade, Wi-Fi, você já consegue agir antes do cara ligar para você. Então, tudo isso hoje é o que está ligado. Vocês estão vendo que tudo que eu estou falando, exemplo, Black Friday, o que eu estou fazendo de Black Friday, cara? Eu estou dando cortesia. O que é cortesia? Eu dou para o cara 1 mês de Globoplay, 1 mês de Deezer, 1 mês de Medicor, 1 mês de câmera. Eu estou dando para o cara cortesia de produtos adicionais. Por quê? Porque meu negócio agora é aumentar ticket. E quanto mais produto eu colocar no meu provedor, mais coisa eu coloco, mais eu fidelizo. Eu lembro há muitos anos atrás, eu na Americanet fazendo um estudo de churn, e a gente analisando que o churn nosso era abaixo de 0,5% para os clientes que tinham MVNO, que tinham algum produto com a gente. Então, isso tudo está ligado. E tudo isso que eu estou falando para vocês é por quê? Porque tudo isso está ligado a crescimento, a sustentabilidade financeira e a redução do churn. Porque quanto menor o churn, menos valor você destrói dentro do seu negócio. Então, hoje, até isso nós temos que pensar.
é loucura fazer campanhas achando que vender muito, às vezes é ruim. Você precisa vender com qualidade, vender com ticket bom. Eu fico brigando que tem uma cidade que eu atendo, tem 2 provedores. Os 2 ficam se prostituindo. Eu falei que acabou que vocês vão se abraçar e vão morrer junto. Então, por quê? Porque o mercado hoje, cada vez mais o fiscal vai pegar, cada vez mais, nós vamos enfrentar cada vez mais uma legislação pesada. O que vem pela frente na reforma tributária não é fácil. Então, nós temos que fazer o quê? É fidelizar quem está na nossa base, é cuidar dos nossos clientes. Eu falei uma frase, eu estava num provedor no Paraná, eu tendo uma operação gigante lá em Maringá, uma operação de consolidação. Eu falei, nós não somos um provedor mais. É igual a Karine falou, eu fico falando assim, e nosso atendimento é o melhor. Deixa eu te falar o seguinte, para de ser tipo a mãe cuidando do filho. O filho é sempre o mais bonito do mundo. Para com isso. A gente tem problema, só que a gente precisa entender o que nós somos melhor que a concorrência. Então vem agora o conceito, provedor de relacionamentos. E é isso que a gente tem que fazer hoje, ser um provedor de relacionamento. Quanto a gente mais se relacionar com o nosso cliente, é estar presente na nossa comunidade, é se relacionar com as pessoas, é ser acessível, independente do tamanho que for. Porque é isso que vai ser a chave para o nosso novo... Eu vou até a palestra que eu vou estar fazendo lá na Link SP, vou estar lá daqui 2 semanas, fazendo esse evento. Daqui 2 semanas. 2 semanas, vou estar falando muito isso. A nova chave da Telecom, vou trazer um pouquinho dessa jornada, de tudo que agora o pessoal foi para o evento lá na China, poder ver o que a gente pode trazer diferente. Para vocês terem noção, a gente já está pensando em ter coisas que eu fui contra, mas eles demonstrando em número, que a gente vai ter agora foninho, capinha de celular, essas coisas. Por quê? Para fazer o cliente ir na loja, para trazer gente nova. E aí o cara que é nosso cliente vai comprar com um preço melhor do que o cara que não é. Então vocês estão entendendo que a gente vai virar um multiservice. E tem gente que não está acordando para isso, está querendo vender só fibra. Então, o mercado de quem vende só fibra, ele tem uns dias contados. Nós temos que ser multiservice. É a nova gestão da Telecom, ser um provedor de serviço. Acho que deu assim para traduzir um pouco. Total, eu acredito que deu para pegar muito bem tanto a sua ideia, quanto também a ideia da Karine, né? Quando ela falou sobre a questão da experiência, sobre as métricas, enfim, mas você trouxe aqui agora uma forma de agregar, de dizer, olha, não é só fibra, porque existe esse produto, o produto é igual, todo mundo está vendendo a mesma coisa, mas eu preciso, na verdade, agregar através de outros produtos que complementam aquela experiência com aquele produto que eu estou consumindo, que é o produto, vamos dizer assim, de entrada, né? Então, então, entender que existe essa necessidade no mercado para uma outra visão de produto, uma outra visão de entrega de valor, além da própria internet, que é usar ali a fibra, né? Então, muito bacana. E aproveitando, a gente está muito em treinamento, eu falo, não adianta também você colocar os melhores SVAs na sua operação. Se você não treinar seu vendedor, não colocar ele para usar, para ele acreditar no produto. Ele tem que ser um verdadeiro advogado. Eu falo que o SVA tem que ser que nem uma religião. Ninguém pode duvidar, tem que acreditar dentro do negócio. E aí o povo vende. O nosso maior problema de SVA é que as pessoas no nosso provedor, nosso time comercial, às vezes nem sabe o que é o SVA. E às vezes eles nem sabem como que vende. Então eles têm que usar, têm que conviver. Exemplo, nós temos um processo de instalação que eu trouxe ano passado, quando eu visitei a Mel Internet em Lisboa, uma das maiores operações de Lisboa, e eu vi um projeto desse que eu achei muito legal. Todo mundo dentro da empresa vai numa instalação de fibra e conhece o produto final. Então, assim, cara, é incrível. Então, a gente tem que pensar de forma diferente. Não dá mais, eu falo, como diz Gabriel Pensador, seja sempre o mesmo, mas nunca o mesmo. Vamos evoluir um tiquinho. Vamos entender que mudou. Há uns anos atrás, a gente falava em fibracidade. Hoje a gente fala fechar o nosso ciclo, manter naquela cidade. Eu tenho cliente que está vendendo algumas cidades para ele poder focar cada vez mais na cidade dele. Porque não adianta. Eu falo que ostentação hoje é ter churn baixo. Igual aqui eu estou numa operação, nosso churn aqui está 0,7%, geral. Isso, o povo fica doido. Como que você consegue? Cara, é um trabalho de longo prazo, é mudança, é a gente entender, mudar a chave das pessoas, mudar a mente delas, entender que não dá mais para trabalhar daquele jeito, que o foco é o cliente, que o cliente... Agora, antigamente, o nosso CL era 24 horas, no momento que abriu o OS. Eu já estou passando para 12. Em 12 horas eu estou na casa do cliente. É porque cada vez mais o cliente vai se tornando exigente, né? E isso tem a ver com as percepções que ele tem de outros serviços que ele experimentou. Então, à medida que você experimenta outros serviços de outras empresas, né? A gente vai ficando mal acostumado.
Quando você atende, por exemplo, você é atendido, sei lá, chama lá no Nubank, é rápido. Você liga para a Amazon, atende rápido e resolve rápido. Aí você vai para o provedor para resolver um atendimento de suporte, e aí, para o cliente, beleza, você pode demorar ali 24 horas para resolver ali de fato, mas peraí, para o cliente que passou por outras experiências de consumo com outras empresas, para ele é uma vida. Principalmente de um produto que está tão atrelado ao dia a dia dele, né? As entregas que ele precisa fazer. Então, isso afeta muito, de fato, na reputação. E entra muito ligado, eu falo sempre às pessoas, o cliente, gente, ele não é palhaço, ele tem opção a mais hoje, antigamente era só um, hoje tem várias. E se estressar muito o cara vai lá e põe em Starlink. Então, você tem que acordar para esse mercado, parar de achar que é o dono da verdade, entender que o mundo está se transformando. Quando eu tive em Davos, vendo a inteligência artificial na prática, cara, me deu medo. Falei assim, cara, até minha profissão de consultor vai acabar daqui a um tempo, porque o ChatGPT já te ajuda. Então, o que eu quero dizer? A gente vai passar por um ciclo evolutivo violento. Se você parar para analisar hoje, não sei quanto tempo, não sei se você tem ido no aeroporto de Congonhas, lá tem um Madeiro. Já foi no Madeiro de Congonhas? Já comeu? No Madeiro lá. Já comeram no Madeiro de Congonhas? Eu sou viciado no Madeiro. Você viu que interessante? Não tem ninguém no caixa. Não tem ninguém no caixa. E lá tem um SLA, você pediu o sanduíche em até 5 minutos está pronto. É isso mesmo. Inclusive, ele já diz o tempo, né? O tempo, tá vendo? É gestão, tá todo mundo buscando gestão, olhar o que a gente pode melhorar, simplificar o processo. Exemplo, eu gosto muito da HubSoft e uso também o XC, são os 2 sistemas que eu não indico mais nenhum. Se você vai para outro, você vai passar raiva. Mas sabe por que eu falo tanto da Hub? Porque eu consigo automatizar minha operação e reduzir custo. Exemplo, olha que legal, velho. Como o HubSoft, o sistema é aberto, eu consigo pegar, hoje acabou de encerrar a minha OS, acabou de encerrar uma OS, eu já consigo fazer o quê? Encerrou uma OS, já abre automaticamente, abriu automaticamente já manda para o cliente um WhatsApp. Olha que legal. Olha que coisa. Então, assim, a gente está vendo essa evolução, entendeu? Que vai ser bem forte dentro do setor do telecom. Então, a gente precisa entender isso. O sistema tem que vir para somar dentro da sua operação e a gente tem que fazer a gestão muito forte disso tudo. Massa, muito bom. A gente conseguiu complementar muita coisa sobre a questão da pergunta, né, que a gente tinha feito. Quais são as estratégias para melhorar a reputação? E aí, falando aqui, seria não só a medição, se preocupar com a experiência do cliente, ter essa transparência com o cliente, mas também agregar outros serviços, melhorar, otimizar, definir, na verdade, né, os indicadores chaves ali e cada vez mais colocando metas, um valor ali, um valor que seja coerente com o que a gente espera como uma boa experiência para o cliente e diminuindo, por exemplo, como o Leandro disse, era 24 horas, foi diminuindo para 12. Enfim, é uma das formas que a gente pode fazer aí, no caso, para melhorar a reputação. Bacana. E aí, Juliano, eu queria perguntar para você, queria sair um pouquinho aqui, que a gente trabalhou bastante agora esse conteúdo das estratégias que o provedor pode utilizar para melhorar a reputação. Quais são, na tua visão, Juliano, as melhores práticas que um provedor ele pode fazer para estruturar parcerias, de modo que ele gere indicações? Porque uma das coisas que acontece é o provedor, muitas vezes, fazer parcerias com alguns estabelecimentos, influenciadores, enfim, e acabar esquecendo, e aí tem um investimento ali, ou não mede também o retorno que aquela parceria está dando. O que você tem a falar sobre isso? E qual seria, na tua visão, as melhores práticas que o provedor pode utilizar para estruturar uma boa parceria, para que ele, de fato, tenha resultado com indicações de parceiros também, né? Porque quando a gente fala de indicação, não é só de cliente, mas indicação também de parceiros. O que tu tem a dizer sobre isso, Juliano? Em questão, a parte, até a Karine falou ali, né, da prova social, né? E os canais... Hoje os provedores, eles vão muito um na onda do outro, né? Tipo, o que um fez, está fazendo, vai lá e vai fazendo e vai caminhando, né? Tem um Reels lá que vai um pescador, ele fica dançando e ele chega, pesca e os outros ficam tudo parado. Daqui a pouco todo mundo fica dançando para ver se pegava o peixe também, né? Hoje, por exemplo, na parte do marketing, a turma acaba investindo em pessoas, né, como influenciadores, né, às vezes pessoas conhecidas da cidade,
E às vezes, na minha visão, né, é melhor distribuir esse dinheiro, talvez nem falar em grana, mas sim em dar internet, porque acaba que a internet, o custo dela para o provedor é bem mais em conta, nas pequenas cidades, né, nas grandes cidades acho que é mais difícil de atingir nesse sentido, né, mas nas pequenas cidades você pegar um restaurante popular, uma academia popular, pessoas que são influentes na cidade, né, para poder usar esse investimento, ao invés de investir numa imagem de um artista, alguma coisa nesse sentido, pegar essa grana e investir, né, em talvez fazer um canal de indicação internamente ali, acho que fortalecer essa cultura, né, dos clubes de vantagens, né, acho que tem muitos clubes de vantagens que tem aí, para fazer essa parte da parceria, né, onde que você falou, né, onde que eu vou buscar parceiros, né, parceiros nos PDVs que a gente acaba criando, fazendo parcerias, por exemplo, com esse restaurante, que você vai lá, você bota uma placa sua lá para conectar, por exemplo, um QR Code e ter um hotspot lá falando uma propaganda, né, um ajudando o outro, né, que seria nesse sentido. Eu penso que essa seria uma forma de fortalecer, né, principalmente que esses provedores, né, que estão em cidades pequenas, porque eu acho que o provedor da cidade grande é mais complexo, né, Quintão, Karine, de fazer esse tipo de ação, né, porque até mesmo que tem as pessoas conhecidas, sim, nas grandes cidades e tudo, mas eu entendo que fazer essa parceria, né, esse contexto, né, de uma parceria de indicação junto com esses estabelecimentos mais conhecidos da cidade, seria um canal muito forte, né, para poder fortalecer isso e deixar isso com uma cara mais ao invés, beleza, tem o SVA, você vai, hoje, por exemplo, você pega todos os provedores, ou o provedor vai ter, agora a onda é Globoplay, mas antes era Deezer, antes era Curso, aí você tem um monte de SVA, beleza, agrega, ajuda, tributa, você ajusta todas as situações, mas aí, faz sentido comercial? A gente falou lá de ser claro com o cliente. O cliente sabe que você tem esse SVA? Você conseguiu explicar? Vou dar um exemplo do BitTrainer, que é um SVA de parceiros, que então também é parceiro deles lá. O BitTrainer, ele simplesmente não é só um aplicativo de treino para o cara ir lá e botar na televisão e fazer um treino. Você consegue fazer inclusive um clube de vantagens dentro do próprio BitTrainers, como exemplo. Mas o teu cliente sabe disso, que ele tem a possibilidade de ter um desconto no nutricionista, que ele tem a possibilidade de ter desconto numa consulta médica, né, um desconto na academia, né? Você consegue fazer isso? Por exemplo, você consegue deixar claro para que uma parceria, por exemplo, com Ence Cursos, por exemplo, que te dá a possibilidade de dar uma carteirinha de estudante, né? Esse curso qualifica, enfim, essas plataformas, né, de SVA. O teu cliente sabe disso, né? Você consegue deixar isso claro para o teu cliente, que se ele comprar a internet de você, ele tem a condição de ter uma carteirinha de estudante, e o desconto que ele vai ter num cinema, ou num teatro, ou em qualquer outro lugar que ele for, ele consegue pagar parte daquela internet. Então, assim, eu acho que para fortalecer isso, deveria ser, né, nessa forma, entendeu? De criar provas sociais eficientes para que isso aconteça, tá? Massa, muito bom. Então, ou seja, né, trazer uma visão para o cliente de que, além daquele serviço que ele contrata, além daquele produto do provedor de internet, que é a própria banda, mas saber que existem outras empresas que complementam esse serviço, né? Como você citou algumas delas, né? Falou de nutricionista, você falou de outros serviços, né? Tipo streaming, mas enfim. E não só ter isso, mas colocar isso como algo que precisa estar explícito, né? Precisa estar ali transparente para o cliente, porque senão ele acaba não enxergando aquilo como um valor, né? Então, é uma das coisas que você quis dizer, né, Juliano? Isso, porque acaba assim, ó, o provedor, ele acaba comprando o SVA, não por uma necessidade, tipo assim, tá todo mundo comprando, deixa eu comprar esse negócio aqui que eu vou comprar. Não existe uma estratégia comercial por detrás disso, porque precisa de ter duas coisas falando de SVA.
me corrige, Leandro e Karine, se eu estiver errado, tá? Precisa ter, até a Gladys também pode nos ajudar com isso, mas, tipo assim, se você tem um SVA, tem dois sentidos. Tem que ser comercial, que você precisa de agregar valor no teu produto, e a outra é a parte tributária, né, onde que você tem que fazer isso. E aí acontece que o cara, igual eu falei, acabei de dar um exemplo claro, do BitTrainer. Quase ninguém, e olha que o BitTrainer faz um trabalho fantástico em relação a desmistificar o que é, como que funciona, não só o BitTrainer, mas todos os SVAs, mas igual eu falei lá no começo, planejamento, né, fazer a parte dos processos para deixar claro, né, a gente falou aqui hoje, né, da questão de ter provas sociais, de criar uma corrente de todas as pessoas que são conhecidas na cidade ali, investir nas coisas certas, né? Hoje, porque, igual eu falei, vai para um caminho, todo mundo vai. Vamos comprar isso, vai todo mundo para lá, entendeu? E aí acaba esquecendo da experiência do cliente, acaba esquecendo de cuidar do cliente, de fazer um bom atendimento, e nesse caminho que eu penso que é a seguir. Muito bom. E o Leandro até levantou a mão, eu queria, né, que vocês também pudessem dar uma opinião sobre isso, porque esse tema, ele é um tema muito relevante, eu acho, sabe? Porque muitas vezes, quando eu estou falando com um provedor de internet, e eu falo com ele assim, tá, você tem parcerias hoje aí no teu provedor, você faz parcerias com o produto? Sim, faço. Mas como é que você mede hoje? Não faz. Então tá, eu estou fazendo o quê? Né? Que tipo de parceria é essa que eu estou fazendo e não estou mensurando o resultado que essa parceria está trazendo para o meu provedor? Estou investindo, então, nisso a troco de quê? Então, essa pergunta eu quis realmente trazer para cá para vocês, para que vocês possam realmente trazer algo que fique mais tangível, mais prático para o provedor, e para que eles tenham realmente mais efetividade nessas estratégias quando forem fazer com parceiros, né? Leandro, tu levantou a mão, então eu queria que você falasse logo. Queria que Karine também complementasse. Eu queria só complementar a fala do Totti, como o Totti falou, a questão do SVA. E a gente tem duas linhas de SVA que são muito legais. Eu vou ter os e-books, que a gente tem que utilizar, para a gente conseguir chegar numa tributação abaixo de 16% ou 17%, que é uma tributação saudável dentro da Telecom, né? Só que acaba que, igual o Juliano falou, não adianta também você colocar um SVA que não está ligado ao seu business. Exemplo, eu estava discutindo, eu estava trabalhando essa semana na cidade, que é a melhor cidade para se morar no Brasil, que é Maringá. Se eu colocar um telemedicina, cara, não vai, porque ela funciona muito bem, o poder aquisitivo não vai girar. Então, tudo isso, pegando a fala do Totti, que foi muito cirúrgica e importante, é que você tem que analisar se o SVA é usual para o seu negócio. Não adianta também você encher de linguiça. E outra coisa também, né, Totti? Acho que deve conviver com isso. Não adianta também você montar um cardápio e 500 SVAs se você não direcionar seu vendedor para o que ele vai vender. Exemplo, a gente utiliza muito, não sei se a Karine já trabalha assim, eu utilizo muito o SVA hoje como ferramenta de renovação de contrato. Por que eu utilizo como ferramenta de renovação de contrato? Porque ficar dando banda, cara, você vai se arrebentar. Daqui a pouco, vou dar essa banda, Então, o que eu faço? Eu ligo pro Totti, Totti, tudo bom, tal? Tô vendo que você não tá usando o Deezer. Vamos fazer o seguinte, eu vou te trocar agora pro HBO e vamos fazer o contrato novo. Então, e a gente tem a métrica, né, que você tem que ter, para ter um churn baixo, você tem que ter 70% da base com os contratos atualizados. Então, é importante tudo isso e salientar, e trazendo esse cenário da Telecom é isso. A gente tem que pensar em produto, tem casa conectada. Eu vi hoje no site da Unifique que ela já está vendendo casa com IoT. Então, assim, pensar bem, o mercado está indo muito mais além do que a gente não pode, a gente não precisa ficar pensando muito em como nós vamos desenhar a roda já está um pouco de conta. O que você tem que fazer, o que o Totti falou, entender o seu mercado e o que vai ser cirúrgico naquilo que você vai colocar. Nossa, Karine, quer complementar? Eu concordo com tudo que o Leandro e o Juliano falaram, né? E a relação em relação às parcerias, muitas vezes quando a gente fala de parcerias, as pessoas não querem mais fazer porque elas já fizeram e não deu retorno, e deu trabalho, e deu custo às vezes, e acaba que não deu retorno. Então, assim, hoje, por exemplo, quando você falou em influenciadores, né?
Influenciadores digitais, elas podem ser uma mina de ouro, desde que você tenha uma estratégia por trás disso e seja muito bem planejado. Desde que essa pessoa esteja realmente conectado com o teu público-alvo, né? Porque o que acontece? Quem não é visto não é lembrado, né? Mas quando não há planejamento, você é visto, mas não é comprado. Simples assim. Então, o que a gente precisa entender? Por exemplo, assim, eu vou fazer, o Juliano falou, vou fazer uma parceria com um restaurante e vou liberar Wi-Fi lá para os clientes. Eu vou melhorar a experiência do cliente, do fulano, né? Em troca da divulgação da minha marca. Toda vez que eu for buscar um parceiro estratégico, primeira coisa, antes de eu sair de casa, bater na porta dele e pedir para ele vender para mim, eu pensar como que eu, com a minha empresa, consigo colocar dinheiro no bolso dele. Porque, cara, ele não vai te vender se não for bom para ele, né? Às vezes nem teu vendedor te vende, por que o cara vai te vender? Ele vai vender o negócio dele. Então, como que o meu negócio, como que a minha solução é boa para esse parceiro? E a partir do momento que eu tenho clareza que é bom para ele, aí eu me sinto mais confortável para pensar, ok, e como isso é bom para mim? Eu vou liberar o Wi-Fi para os teus clientes, mas o que eu quero em troca? De novo, não tenha receio de ser intencional na hora de oferecer coisas que são boas para os outros, mas que são boas para você também, né? Então, assim, vou liberar o Wi-Fi, ok, mas em troca eu quero o quê? Eu quero os dados das pessoas que frequentam, né, o teu estabelecimento, para que eu, estrategicamente, tenha um plano de ação pronto para usar daquela base que eu estou recebendo ali, para que eu possa fazer uma pós-venda, para que eu possa fazer uma captação ativa, para que eu possa fazer uma ligação, enfim, para que eu possa usar, porque senão, o que acontece? Por que eu acabo me desmotivando? Porque eu faço um monte de ação e não meço nenhuma. Porque eu faço um monte de ação, eu estou em todos os lugares e lá dentro do meu provedor eu não tenho braços para fazer uma prospecção ativa desses leads que já me deram os dados, né? Então, assim, planejamento, parcerias estratégias funcionam sim, são uma mina de ouro, desde que seja bom para ele, seja bom para você e desde que você tenha um planejamento muito bem desenhado para colocar a estratégia em prática, né? Como é que você falou, Juliano? São 3 Cs? 3 Cs, né? Começa, continua e conclua. Conclua, né? E acompanhe 3 Cs e 1 A. E acompanhe esse processo da parceria também. Olhe para a parceria não só como um canal de divulgação, mas como um canal de venda. Né? Não negligencie a parceria. Ele não é teu parceiro, cara, ele é teu parceiro de negócio. Olha para a pessoa como um parceiro de negócio. Certo? Perfeito, perfeito, muito bom. Agora eu queria até falar sobre a questão das recompensas, né? Recompensas é algo que o provedor, muitas vezes, ele faz ali o programa de indicação e alguns acabam fazendo recompensas que mudam. E eu até entendo, porque a depender do mesmo segmento, a gente está atendendo o mesmo segmento, mas o público ele é diferente. Eu posso estar atendendo um segmento, mas muitas vezes o produto que eu tenho é para um público diferente, que tem uma necessidade diferente, que tem um poder aquisitivo diferente, então isso vai variar também, pode variar a depender de recompensas. Então, eu queria falar sobre um pouquinho de recompensas. De acordo com a experiência de vocês, com implementações de programas aí de indicação, enfim, o acompanhamento, né, dos provedores que têm feito isso, eu sei que não existe também bala de prata, eu sei que algumas coisas que vocês podem falar aqui podem funcionar para um provedor e podem não funcionar para outro provedor, e é por isso que existe o papel de vocês como consultores e mentores de negócio, né, a depender também da região, então varia muito. Mas, de acordo com a experiência de vocês, o que vocês enxergam como algo que pode ser implementado pelo provedor de internet como uma recompensa que se torne atrativa para isso gerar um incentivo a mais para o cliente continuar indicando. O que você tem a falar sobre isso, Leandro? De acordo com a tua experiência, o que tu enxergou de mais, que tem mais dado certo, assim?
Eu vou contar uma história para vocês engraçada, assim, que a gente fez. Tem um provedor que a gente atende em Ribeirão Preto. Nossa, isso é carreta furacão. Essa é carreta furacão, né? E é um negócio que a gente não dá valor, mas lota. O que a gente fez? A gente contratou a carreta furacão para a nossa cidade para fazer um lançamento de uma cidade. Só podia andar na carreta furacão quem era cliente nosso, do provedor. Isso a gente está... Qual que foi a minha ideia? Há muito tempo atrás eu trabalhei em programa de sócio-torcedor. Eu era conselheiro do programa de sócio-torcedor. Então, na época, eu fui visitar o Inter, entendeu? O Inter e o Grêmio eram os que tinham os maiores sócio-torcedores do Brasil. E aí eu vi que eles entregavam um modelo de experiência. Então, o que a gente começou a fazer? A criar experiências incríveis para o cliente. E aí, como que você teve esse ensaio? A Disney é experiência. Todo mundo que vai, 70% volta. Lá chama gestão de experiência. Você fica 2 horas na fila, às vezes você fica mais tempo para visitar os brinquedos. Agora eles mudaram o conceito lá do que tá no brinquedo. Então, o que eu quero dizer para você? O provedor, hoje, a gente tem que trabalhar esse lado da bonificação. Então, como que eu bonifico meu cliente? Eu crio momentos de experiência. Então, o que a gente tem que fazer? O que a Karine falou, medir cada coisa que a gente faz. Exemplo, hoje eu tenho um cliente meu que, se ele paga em dia, ele ganha pontos. Paga em dia, contrato renovado, indicou cliente, além de remunerar, eu quero a pontuação. Então, o que acontece essa pontuação? Ele pode converter esses pontos em dinheiro dentro da nossa operação e usar a nossa loja online, que aí o pessoal foi para a China agora, um dos clientes. Infelizmente, eu não consegui ir na Cantofest, né, lá na China, mas eles já estão trazendo agora fone personalizado com a marca do provedor, capa de celular com a marca do provedor, tudo para quê? O cliente está certinho, a gente dá um brinde para ele, personalizado no nosso provedor. Em vez da gente dar um brinde de outra coisa, exemplo, tem momentos que a gente faz Dia dos Pais, sorteia os pais lá e tal, faz a campanha. Eu dou uma tábua de churrasco com a marca do meu produtor. Então, exemplo, o dia da pizza, quer ver um negócio? Os clientes que estão em dia, a gente sorteia para eles, eles vão receber uma pizza na casa deles com a caixa do meu provedor. Então, o que é isso? A gente trabalha tudo para marcar momentos do cliente. Todos os bons momentos são lembrados. Então, a gente faz tudo isso hoje recompensando. Claro, medido em cada processo, a gente tem que fazer o teste empírico, começa testando o processo. Então, tudo isso é muito importante da gente estar fazendo. Alguma das coisas que a gente fala, Paulo, grande... Você falou uma frase, eu vou lembrar do meu antigo CEO, quando eu trabalhava numa multinacional, ele falava para mim o seguinte, Leandro, tudo que você mede, você controla. O que você não mede, você vai ficar sempre solto no processo. Então, medir. Eu gosto de medir tudo do provedor. Tudo meu tem que medir. Às vezes eu vou falar assim, tá, beleza, tem um indicador que eu uso muito, que é o FPD. Poucos medem o FPD, mas o FPD já é um sintoma de experiência do provedor. O que acontece? É a primeira mensalidade do cliente. Se o cliente paga a primeira mensalidade atrasada, ou ele está com dificuldade de pagar a primeira mensalidade, ele vai virar um churn. Então, você tem que medir o seu processo como um todo. E aí está ligado ao quê? A primeira mensalidade ninguém explicou para ele. Eu gostei muito da fala da Karen, só atendimento. E a gente provedor precisa entender que o que diferencia a gente das grandes teles não é só tecnologia. É o processo inteiro focado em atendimento. É até a forma do boleto. Por incrível que pareça, parece que eu estou voltando aqui no passado, mas é falar a verdade. Você sabia que os provedores que recebem em loja, ou que tem um atendimento em loja para o cliente poder tirar uma via, a gente pode até colocar hoje aquele modelo do Totem, beleza, mas você acredita que esses provedores, eles têm um churn baixíssimo. Baixíssimo. Por quê? Porque a gente atende a doninha. Você tem que entender o que você vai fazer para cada tipo de cliente. A doninha, ela toma banho, ela faz o almoço mais cedo, ela quer ir no centro, ela se arruma toda para ir lá pagar a conta. Aí chega no provedor, é só no e-mail. Então a gente precisa facilitar a vida do cliente, entender. Tem uma cidade no interior da Bahia que a gente não estava conseguindo, a inadimplência estava altíssima. Eu falei, cara, faz carnê. O povo gosta do carnê. Aí fez o carnê e a inadimplência caiu. Então você tem que entender a cultura da sua região para ver o que você vai trabalhar, o que você vai colocar de bonificação, como que você vai entender o seu cliente. Porque, igual eu estou falando, nós somos um provedor de relacionamento. Essa é a minha palestra para o ano que vem, que eu vou fazer na Brint, na Argentina, os provedores da Colômbia, no Peru, é o que eu vou fazer na Costa Rica. Provedor de relacionamento. Esse é a chave que vai fazer seu provedor cada dia ter um churn menor, você relacionar com a comunidade.
exemplo, patrocinar eventos, fazer seu provedor ser presente. Então, tudo isso é o que vai fazer diferença. Não é você, pegando até a fala da Karine mais uma, assim, tá, Karine? Estou usando muito, pegando carona nas suas salas, mas ela falou do influencer. O influencer é sensacional. A gente está agora, tem um provedor aí que nós estamos contratando a boiadeira, não posso falar qual cidade do Brasil, mas a gente já contratou o Wesley Safadão, já tivemos Gustavo Lima, a gente usa essas pessoas de embaixadores. Mas eu tenho cidade também que eu fechei com 10 influencers, eles me ajudaram a melhorar o meu brand dentro da cidade. Eu usei eles nos outdoors, nos panfletos, eu uso a autoridade deles para o meu negócio. E isso melhorou o meu brand, que também a gente tem que pensar em brand. Né? Exemplo, tem provedor criando podcast, para quê? Para chamar os empresários, para melhorar a visibilidade. Então, estou sempre pensando em várias vértices. Igual eu falo, o jogo mudou. E não dá mais para a gente jogar ele do mesmo jeito que a gente joga no passado. Então, você vê, a gente está falando de loja, criar uma loja para o cliente comprar com desconto, ele converter em pontuação. O HubSoft está entregando agora uma solução de pontuação, para não precisar você comprar um sistema a mais. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que fazer para cada dia mais melhorar a nossa gestão dentro do nosso provedor. Massa. Eu fiquei curioso como é que faz essa questão da pontuação aí. Depois você pode até dizer como é que é. Tipo... O Hub, os meninos da desenvolvimento, eu pedi para eles estão me entregando, a gente começou esse projeto ano passado, nós tentamos fazer com algumas plataformas. Só que o próprio Guilherme, né, um dos fundadores da Hub, ele tem essa solução lá que ele está desenvolvendo, só que ele passou outras na frente, que foi a parte de automação de tarefas e tudo. Mas a gente tem essa solução lá que é o quê? O cara pagou em dia, vai precisar converter em pontos. Eu tenho até o programa montado, foi eu que desenhei na época do cliente. E a gente chegava num ponto do cliente estar com a gente há 10 anos, ele indicou tal, ele chegava a ganhar até um iPhone. Pô, Leandro, você tá doido? Não. Eu tô pegando, em vez de fazer um sorteio, às vezes vai ganhar até o cara que é novato, não. Eu tô recompensando quem fica mais comigo. Você quer ver um negócio muito bobo, cara? Eu pego os clientes mais antigos, todo ano, os clientes mais antigos da minha operação e presenteio. E do mesmo jeito também que eu faço com a minha equipe, que às vezes a gente falou muito aqui de gestão, mas a gente também tem que falar da nossa equipe. É treinar a equipe, fazer 1-a-1, criar o PDI da nossa equipe, chamar o pessoal da Trit para fazer o RH, chamar para fazer um planejamento de cargos e salários, o pessoal saber quando eles vão crescer, porque as pessoas também precisam saber como que elas vão crescer, criar um programa de variável dentro da sua operação, eu chamo de programa BI, né? Então, tudo isso são as coisas que a gente tem que estar fazendo para tornar o nosso provedor diferente. Lembrando, é uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: primeiro a gente cuida dos nossos funcionários, depois a gente cuida do nosso time. E se a gente cuidar bem do nosso time, eles vão cuidar bem dos nossos clientes. Então, são as coisas todas que a gente tem que estar fazendo dentro do nosso provedor, e aí entra esse conceito do CS, que é importante. Eu tenho um livro, até os 2 livros que vocês me indicaram no passado, eu já li, já reli, já emprestei. Muito bom. O CS, a experiência com o cliente, não é um setor, é uma cultura que a gente tem que criar dentro do provedor. Não é fácil. Todo mundo tem que comprar essa cultura. O cara nosso da manutenção, o nosso técnico, é um trabalho de médio e longo prazo. Mas quando ele se incorpora e se enraiza dentro do negócio, amigo, não tem quem. Por exemplo, eu estou em regiões do Brasil que meus concorrentes estão vendendo metade do meu preço e eu não estou perdendo cliente. Eu não gosto de vender barato, eu não sei vender barato. Eu vender cliente uma experiência. E aí a gente vai filtrando. Então, tudo isso está ligado. Eu falo que a ferramenta das APS estratégica, eu uso ela dentro do provedor, me dá um resultado incrível. Por quê? Até antes de eu começar uma campanha, olha que legal, antes de eu começar uma campanha, primeiro eu faço como que a minha base se sente. Porque se minha base hoje na pesquisa está com NPS muito baixo, eu preciso melhorar a experiência para depois eu começar a agredir o mercado, porque senão eu vou queimar meu filme. Mas não cuido dos clientes que estão aqui. É o que eu falei hoje, né? Princípio caçador e agricultor. Cuida da base, depois você... Boa. Muito bom. Vou usar essa daí, inclusive, aí, viu? Eu queria fazer uma contribuição na fala do Leandro, pode ser? Claro, inclusive eu queria justamente, né, que vocês pudessem ir complementando sobre esse assunto e sobre a questão, né, das recompensas, né? Inclusive, para o provedor ele trazer ali realmente para a prática. Muito bom. Inclusive, Leandro citou pontos, Leandro citou outros tipos de premiação, como personalização de um produto com a marca do provedor. Enfim, ele citou várias coisas aqui. Eu queria que você também pudesse complementar, o Juliano também em seguida. Sim.
Na verdade, assim, o que acontece? A Prati Telecom, que é a minha empresa, ela é especialista em MVNO. Então, a gente hoje, o meu contato com os provedores é justamente na implantação das MVNOs, né? O que acontece, Leandro? Eu queria contribuir, assim, num sentido. Você falou de uma palestra que você, né, vai fazer, e eu achei o nome bem interessante, né? O provedor, como é que é? Só me repete para mim, do relacionamento. De relacionamentos. Isso, eu queria trazer um ponto de vista meu aqui para trocar uma ideia com vocês da experiência que eu tenho. Hoje a gente tem mais de 100 operações, né, de provedores que a gente, então, faz a retaguarda das MVNOs. Eu percebo que, muitas vezes, o provedor, ele ainda tem uma certa dificuldade em vender. E muitos deles se focam muito no relacionamento, né? Fazem o tema de casa, se preocupam, mas o que acontece é que o relacionamento, a venda, ela não pode ficar só no relacionamento, falta o último passo, que é o quê? O relacionamento com direcionamento. É eu estar presente nos eventos, é eu me relacionar, é eu oferecer uma experiência memorável, mas é eu dizer para o cliente qual é o próximo passo, que é o quê? Passar o cartão, que é o quê? Aderir aos SVAs. E como que eu sinto isso com a MVNO? Porque a móvel é varejo, e no varejo a gente vende. A gente precisa vender. Você trouxe o exemplo da Vivo antes ali. A gente precisa realmente vender a móvel para o cliente. E eu tenho uma perspectiva assim, que às vezes na fibra, o cliente que vem na fibra, muitas vezes o provedor é comprado. Ele se coloca bem, ele se relaciona bem e ele é comprado. Mas quando chega o SVA, quando o teu vendedor precisa vender, ele precisa entender sobre o teu SVA, ele precisa entender sobre a móvel, porque senão vira mais um produto lá na tua prateleira. Então, assim, concordo contigo, completando a tua frase, com certeza o relacionamento é, assim, primordial. Mas para o momento que a gente está vivendo, com o mercado cada vez mais competitivo, eu preciso fazer o quê? Recompensa. Será que é só financeiramente que eu posso recompensar um cliente? Hoje, qual é o ativo mais importante para as pessoas? O tempo. Então, quando eu sou um provedor que tem telemedicina, que tem uma MVNO, que eu resolvo o problema do teu boleto de casa, do teu boleto da tua internet, eu estou recompensando esse cliente de uma forma que ele não consegue calcular. Porque quanto mais coisas eu resolvo para ele, melhor a minha experiência para ele. Por quê? Porque eu levo facilidade para ele, eu levo tranquilidade para ele, né? E aí o que acontece? Se eu já tem um provedor consolidado, com uma certa referência no mercado, falamos sobre isso, sobre ser referência no mercado, e eu tenho um produto novo, ou eu vou implantar um marketing de indicação, é muito mais interessante pegar carona nesse relacionamento para dizer para o cliente, olha só, até aqui eu cuidei de tudo isso aqui para ti, daqui para frente eu também posso cuidar disso, disso, disso e disso. O que eu estou fazendo é compensando o cliente pela confiança que ele me deu, cuidando de mais coisas que tiram o sono dele, de mais coisas, resolvendo mais detalhes. E o que é que acontece no fim das contas? O cliente fica, porque quanto mais produtos, mais dependência, mais dependente ele se torna de mim, né? Então, sim, recompenso não só com dinheiro, mas também levando tempo para essas pessoas, resolvendo questões para elas, e me relaciono, sim, mas um ponto de atenção, provedores da sala aqui, vamos nos relacionar com direcionamento, né? Para quê? Para dizer para ele qual é o próximo passo, que é o quê? Deixar que eu resolva mais coisas, né? Aderir ao meu plano de assinatura, né? Então, assim, não tenham medo de dizer para o cliente qual é o próximo passo. Comprar de você. Você resolve? Resolve. Então, venda. Sua obrigação é vender para ele, né? Show. Simples assim. Recompense como? Levando tranquilidade, fazendo ele ter mais tempo para fazer o que ele quiser, porque as questões da casa, do telefone, tudo você resolve para ele. Né? Recompense ele resolve para ele.
Muito bom, porque a gente sempre, quando fala de recompensa, já vem logo um benefício financeiro, né? Mas existem outros tipos de benefícios que eu também posso pensar para incrementar ali na minha oferta de valor com o cliente, né? Quanto vale para alguém que resolve por mim? Hein, Edson? Oi. Assim, falando de recompensa, né? Eu vi um cliente fazendo isso, achei genial, assim, ele fez uma recompensa para o cara, estratégia num fluxo do chat nosso aqui, né? Um cliente nosso do chat, ele fala do canal de indicação para tudo quanto é lugar. Sabe onde que ele consegue colocar o canal de indicação? Quando o cara vai fazer um desbloqueio em confiança. Olha que doideira. O cara que vai fazer um desbloqueio em confiança, ó, pega essa dica aí, professor, façam isso no fluxo de vocês. O cara vai fazer um desbloqueio em confiança, na hora que ele aperta o botão para pedir o desbloqueio, ele, antes de desbloquear, ele manda uma mensagem para o cliente. Oi, Quintão, você sabe nossa campanha de indicação? Se você indicar um cliente, você fica isento dessa fatura que você está, tipo, em atraso, um exemplo assim, tá? Sabe, tipo, na hora, e ele desbloqueia, né, mas antes de desbloquear e falar que foi desbloqueado, ele faz o canal de indicação da campanha, falando assim, ó, se você não conhece, você está com dificuldade, porque qual que é a ideia? Está com dificuldade de fazer o pagamento da internet, e ele já lança isso com um gatilho do tipo assim, você quer me pagar? É só fazer a questão de indicação, você faz uma indicação que você vai evitar de estar aqui pedindo desbloqueio de confiança, entendeu? Então, tipo, usar esse fluxo, olha onde que a gente consegue criar situações, né, de recompensa para o provedor, para o cliente, né, desculpa, num próprio fluxo de possível desbloqueio em confiança, ou segunda via de boleto, alguma coisa do tipo, porque nesse momento ele está pedindo para desbloquear, ou a segunda via do boleto para ele poder pagar, ou pedir mais 3 dias ali para poder pagar depois. Nesse momento você fala assim, cara, olha, você consegue, nem precisa de me pagar aqui, entendeu? Enfim, é só uma coisa que, falando de recompensa, né, que você consegue até recompensar até o cara estando inadimplente ali, você consegue, às vezes, reverter um cancelamento, reverter uma mudança de pensamento do cara, falando, às vezes ele nem sabia que tinha esse canal, e na hora que ele está querendo fazer um desbloqueio, ele acaba sabendo que tem uma recompensa ali. Massa. Não, Pois é, a gente nunca imagina, né? Muitas vezes num cenário que você não imagina, você pode pedir uma indicação. Bacana essa E, Juliano, e é legal, igual pegar um pouco o que a Karine falou, e você, a questão de cliente, exemplo, tem que, o processo de venda, eu falo que é vender sem vender, Karina. A gente tem cada dia mais, mostrar para o cliente isso, igual você falou, a coisa mais importante do cliente é tempo. E o que a gente tem que fazer para ajudar o cliente? Atendimentos rápidos, suportes rápidos, soluções rápidas. É o famoso conceito de logística, né? Entregar no tempo certo, na hora certa, no local certo. E a gente precisa fazer para o nosso cliente. O nosso cliente não tem que ter dor de cabeça, por isso que eu falo. O TR069 ajuda a gente demais. Instalação bem feita ajuda a gente demais. O processo de saque, de atendimento de WhatsApp, rápido, delivery, o cliente chegou e resolveu. O cliente não precisa, Juliana, até melhorar a questão de confiança, tá? Tem um negócio que nós fizemos até com o chat seu agora, o piloto, que é o seguinte, antes do desbloqueio, a gente tem visto, e isso está acontecendo, a nossa área de cobrança, ela não está sendo eficiente. Por quê? Não consegue, os clientes não atendem. O que você faz? Cria automaticamente no WhatsApp, você vai diminuindo. Exemplo, nós temos um provedor que antes do bloqueio, nós estamos chegando a 7% de inadimplência para cobrar depois do bloqueio. O que é isso? Eu estou diminuindo meu estresse do canal inteiro, só trabalhando com a automação do WhatsApp. Então, hoje tem muito isso que a gente tem que estar fazendo, recompensa, Karina, não é nem mais recompensa isso, tá? Isso é obrigação nossa, porque o cliente hoje, eu tive um cliente que atuou um dia no provedor, porque ele ligou de manhã, o suporte, a menina falou assim, ó, de 2 dias, eu falei, que? Não, mas a Anatel, contratou com a Anatel, contratou com você. Então, lembra disso que eu falo. E aí o cliente, você atende ele bem, o processo de venda acontece, eu vou comprar com eles tudo que eu preciso, eles resolvem para mim. Então, aproveitando, falando de venda, igual você falou, que é muito o relacionamento de relacionamento, é isso. E vendedor tem um problema. Existem 3 níveis no funil, quente, morno e frio.
Vendedor só gosta de trabalhar com cliente quente, só o cliente que vende, tira pedido. Então a gente precisa fazer o vendedor nosso trabalhar o cliente morno e o cliente frio. Estava até aqui com o cliente antes de começar a live falando: ó, amanhã é para fazer o dia do grande fechamento. Feriado na quinta, amanhã vamos ligar para todos os clientes, tudo que é lead parado, e vamos ligar e vamos fazer um negócio bem bacana e oferecer uma proposta que tem que ter os leads. Senão o vendedor, por isso a importância do CRM. Então o vendedor nosso fica conversando, e eu já vi muito isso. Não, estou conversando com tanta gente. E quantos que fechou? Não, nenhum. Eu estou conversando com todo mundo. Se relacionou, esqueceu de vender. E tem que fechar. O vendedor tem que entender que o fechamento é o mais importante. Pessoal, eu vou, de fato, né? Eu vou precisar, né? Agora, para a gente não se prolongar tanto aqui, queria só que a gente conseguisse resumir em poucas palavras, antes de passar para as perguntas para o pessoal aqui, a gente abrir para 2, 3 perguntas aqui para o pessoal que está presente. Eu queria queria que vocês, na verdade, né, deixassem aqui quais seriam os conselhos ou passos de forma muito breve, de forma realmente assim, o que vocês aconselham para quem está aqui ouvindo agora, para que o programa de indicação no ano que vem, 2025, fosse realmente um canal de vendas no provedor? O que ele tem que fazer de acordo com a experiência de vocês, sendo muito breve? Vou passar a bola para cada um de vocês e vocês digam: olha, precisei isso. O que você tem a falar sobre, Karine? O que o provedor precisa fazer para 2025 o programa de indicação não ser esquecido lá no setor comercial deles? É muito simples. Olhar para o programa de indicação como um canal de venda ativo e um dos principais. Né? Tem várias pesquisas que falam, então, assim, não sou eu, não é o Leandro, não é o Juliano que está falando. Hoje, a gente tem pesquisas que mostram que mais de 80% dos clientes satisfeitos estão dispostos a indicar e mais de 30% indicariam. Então, se você é provedor e você ainda não está olhando como deveria para o canal de indicação, significa que 30% do aumento das suas vendas está ficando à deriva. Né? Então, assim, como seria aumentar 30% do tamanho da minha base hoje? Seria excelente. O que eu preciso fazer? Implantar um programa de indicação. Como que eu faço isso? Olhando para todas as etapas e, inclusive, quero colocar, né? Falei com o pessoal aqui, vou deixar de presente para quem quiser, vou mandar para o pessoal no WhatsApp. Fiz um playbook com todos os passos simples, né, com a engrenagem básica de um programa de indicação, que é todas as etapas que você tem que olhar de forma simples para você poder implantar o primeiro. E se você já tem, analisa ali, vê se está tudo certo, continua. Se ainda não tem, né, um playbook básico para você começar a olhar para isso. Não deixe de olhar para algo que é tão importante, né? Faz toda a diferença lá no seu faturamento. No final. Muito bom, Karine. Inclusive, vai complementar bastante com esse conteúdo que fica gravado e a gente entrega um material completo. Todas as palestras, pessoal, a gente tem um drive lá com todos os conteúdos, de forma muito compilada, com ações. Então, a gente explica o conteúdo e colocação, e aí com esse conteúdo também que a Karine vai disponibilizar, vai ficar melhor ainda para o provedor não ter desculpa nenhuma para o setor comercial não rodar esse programa de indicação em 2025 e dar tudo certo. Leandro, se não fez até hoje, não tem problema. O problema é saber e agora não fazer. Exatamente. Isso aí já não é mais desculpa. Massa. Leandro, e o que você tem a dizer, Leandro? De forma bem direta para o provedor, para ele sair daí assim, eu já sei o que é para fazer. É tudo que a gente falou aqui e dizendo o seguinte: não dá mais para ser amador. No mercado de hoje, o mercado de hoje não foi feito mais para amador. O mercado de hoje é um mercado competitivo, agressivo, não tem sentimento, e é hora da gente chegar e redesenhar. Então, a gente pegar tudo que foi falado por todos nós aqui, por mim, pela Karina, pelo Juliano, e as suas falas, e entender o seguinte: o jogo mudou, e se você não mudar, você está fora do game. Bacana, muito objetivo mesmo, muito direto, é isso aí. E, Juliano, o que você tem a falar sobre isso? Pegando tudo que a gente falou, planejamento, processo e execução, e fazer aquilo que eu falei. Começa, continue e conclua. Os provedores
tem o hábito de começar bem e no meio do caminho parar de fazer essa execução. Então, assim, se você entrar com 2025 com esse pensamento de começar uma campanha de indicação, continuar ela e manter com frequência, eu vou dar um exemplo claro do upgrade de planos. Faz aí uma conta básica de quantos assinantes você tem e divide por 365 dias e liga para esse cara todo dia do aniversário dele, você liga, porque todo mundo manda SMS, todo mundo manda e-mail, todo mundo manda WhatsApp, mas ninguém liga para os caras. Parece que não faz sentido, mas você mantém esse relacionamento. Só que as pessoas, elas mandam, o pessoal ligou hoje, mas amanhã não ligou. O pessoal fez isso hoje, mas não fez. Então, a constância, né, ela é extremamente importante para que você consiga ter um ano de 2025 diferente, nesse caminho, entendeu? Uhum. Massa, muito bom, pessoal. Agora a gente vai abrir, né? A gente vai abrir aqui porque a gente está conversando demais, a gente está falando muito, e eu gostaria também que quem está aqui presente pudesse também tirar uma dúvida, né? Então a gente vai abrir para 2 perguntas. Eu estou vendo que o Samir está com essa mão levantada, que o braço está cansado já. O braço de Samir está cansado, porque ele está com essa mão levantada tem 10 minutos. Vai lá, Samir, conta aí. Fala, meu amigo. Fala, Totti. Tudo bom, pessoal? Então, assim, eu quero dar uma grande contribuição para o grupo, tá? Que é algo que eu tenho feito há meses e realmente está dando muito resultado na minha operação, certo? Enquanto sócio diretor da empresa aqui responsável pelo marketing comercial, a gente sempre vê, como qualquer empresa, a grande dificuldade da equipe comercial, né? Gestão de pessoas. Isso aí é problema para todo mundo, né? É uma gestão de pessoas. E eu resolvi, há 6 meses, investir tudo em inteligência artificial, 100%, tá? Você tem noção, antes eu tinha 8 meses atrás, eu tinha 8 vendedores. Hoje só tenho 2 analistas comercial, certo? O que é que ocorre? A inteligência, para mim, ela foi desenvolvida, tá? É a ferramenta própria, e aí tudo que for de rede social, contatos, pesquisa de Google, panfletagem, tudo é direcionado para a inteligência artificial que ela atende e vende do início, meio, fim, certo? Quanto ao programa da indicação, eu lancei semana passada para toda a base o seguinte, ó, pessoal, até 3 amigos e concorra a um Pix de R$1.000, certo? Quando o cliente clica nesse formulário, eu posso até postar para vocês aqui, você verificar, vai ter lá a indicação de 3 amigos, né? Ele coloca o nome dele e os 3 amigos, né? Quando ele envia, a inteligência aqui já chama os amigos dele, já vende na hora. Ou seja, eu não fico com aquele lead parado esperando alguém ligar. Entendeu? Ou seja, o pessoal que faz porta a porta, não é, o objetivo dele agora não é vender mais, é capturar lead, certo? Outra coisa, eu pego toda a minha base de cliente cliente cancelado, por exemplo, de anos, e disparo através das APCP, disparo as mensagens para ter o retorno da inteligência artificial trabalhar. Ou seja, você tem uma noção, hoje meu volume de lead por dia que a inteligência trabalha são 2.000 leads por dia, fazendo tudo de forma automática. Eu entro em todos os grupos de WhatsApp da cidade, todos os grupos de WhatsApp, de condomínio, de bairro, capturo todos os contatos, boto na inteligência, disparo em massa. A inteligência, isso tem me convertido muito, entendeu? Muito mesmo. Ou seja, que é aquela coisa, o cliente parou de responder, a inteligência vai lá com a hora, opa, vamos continuar aqui a nossa conversa, e fica o tempo todo quente. E isso tem me trazido muitos e muitos resultados. Então, só queria deixar essa parte de contribuição aí, que o pessoal que vê que tem inteligência está aí, mas não investe, mas não sabe como é que funciona e fala que vai colocar e não coloca. Eu faço isso há 6 meses e, para mim, isso é resultado positivo. Muito bom de verdade. E aí, assim, eu queria até complementar, né, com uma coisa aqui, Samir. Amanhã vai ter uma mesa redonda e a gente vai falar sobre como o seu provedor pode sobreviver na área da inteligência artificial. É sobre isso aqui que a gente vai falar amanhã. Então, quem está aqui assistindo também, e o Samir trouxe essa contribuição de como que ele já tem utilizado a inteligência artificial. Então, faço esse convite também no take-off de amanhã. Vai ter também uma outra mesa redonda com especialistas nesse assunto. Vai estar o nosso diretor de tecnologia, vai estar um convidado também de uma empresa vendida por 100 milhões de reais, e ele trabalha muito com inteligência artificial, ele é especialista nisso.
e ela está mediando. Enfim, vai ser incrível. Então, já deixo também aqui o convite para amanhã, tá? Massa demais, Samir. Obrigado pela contribuição, né? Saber. E outra, né? Se você puder, inclusive, dizer lá o teu contato, passar aqui, porque acredito, o Whindersson, tenho certeza que o Whindersson ficou curioso aqui. O Whindersson quer saber. Eu tenho certeza absoluta. Eu te conheço já, Whindersson, eu sei que você ficou querendo saber como é que é esse método dele aí, tá? Mas alguém tem alguma pergunta para fazer para o pessoal aqui, para o Leandro, para o Juliano, para a Karine? Quem quiser aí levantar a mão. Abrir para mais uma pergunta, tá? O Whindersson está querendo falar aí, Edson. Ah, é? Vai lá, Whindersson. A pergunta que eu ia fazer, tá me ouvindo já? Tô ouvindo. Ah, tá. A pergunta que eu ia fazer já foi respondida, mas eu fiquei curioso com o que o Leandro tem falado dele, ele comentou 2 vezes, e não tem a ver com essa nosso bate-papo, mas também quando a coisa é boa, a gente tem que divulgar. Leandro, você participa do BNI? Fui um dos primeiros membros do BNI do Brasil. Ah, há não, muitos só anos isso, atrás. só isso, só. Mas o resto já foi apresentado. Você chegou no 1 a 1 aí, agora tem que perguntar, não vai fazer falta, não. Eu fui um dos primeiros membros do Brasil, quando começou o grupo. E tem uns 10 anos, tá? E é um compartilhamento exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? É dividindo experiência, né? E a questão da referência e da indicação, né? Essa é uma coisa muito, muito precisa dentro dele. Eu fui do BNI mesmo, quando ontem, né? Ontem foi dia 11, ontem fez 12 anos de empresa, 12 anos de CNPJ, e foi quando eu saí da multinacional, 2 anos antes de sair, eu trabalhava na Falcone Consultores, uma das maiores consultorias do Brasil, vamos falar assim, para mim, a maior consultoria do mundo. A maior, eu considero como a maior. A maior, eu trabalhei na Falcone. Meu filho foi coordenador também lá. Foi, eu tinha acabado de sair da gerência, eu tinha acabado de sair de uma gerência América Latina, e aí estava vindo de um projeto, e eu optei em me desligar do grupo que eu trabalhava, e foi assim, e logo que foi o BNI, eu comecei um momento bom, trabalhava na Falcone, atendi só grandes empresas, Vale, Valorec, CEMIG, Senibra, atendi ao Grupo Unilever, aí veio a crise do governo, e aí na época, o BNI foi um divisor de águas, que ele me indicou para muita gente. Eu sou muito grato ao BNI Brasil, foi muito importante. Bacana. Legal. Pessoal, eu queria dar um recado, na verdade, para vocês. O Takeoff ele não encerrou hoje, então amanhã tem um conteúdo completo. A gente vai falar sobre a outra trilha de conteúdos. Hoje foi a trilha de sucesso do cliente e marketing e vendas. E encerrando o primeiro dia de conteúdo, amanhã tem a nossa trilha de gestão e estratégia. Inclusive, a pessoa que vai abrir o nosso Takeoff de amanhã está aqui presente nessa chamada, que é a Gladys. Ela vai falar sobre transformando provedores a jornadas para uma sustentabilidade organizacional. Mas tem vários outros temas, tem decolando com dados, estratégias que o provedor pode utilizar para se diferenciar nesse mercado que está em constante mudança. Enfim, papel da inteligência artificial, inclusive, né, com o Ronaldo Couto às 16. Tem o papel da liderança também nos ISPs, então tá imperdível o conteúdo, tá? Então vou deixar isso aí, o convite para vocês amanhã. Outra coisa que eu queria dizer era, na verdade, agradecer por vocês estarem aqui com a gente, terem aceitado o convite. E eu queria só, aproveitando aqui, puxando, eu só queria fazer amanhã, assistam com a Gladys, que ela é fera, eu sou fã dela, acho ela incrível. A gente tem muita casadinha junto de projeto. Acaba que ou eu entro depois dela, ou ela entra antes, e a gente tem uma parceria bem incrível aí no mercado, aí, que eu acho o trabalho dela incrível. Massa. Não é à toa que ambos são parceiros das APSP, né? Então... E aqui, assim, se você me permite, fazer... Claro. Fiz questão hoje, né? Voltei de viagem, mas fiz questão de entrar aqui e acessar um pouco hoje, porque durante o dia não consegui, para reconhecer esse importante evento e especialmente aos colegas aqui, consultores, né, que atuam, porque esse é um trabalho que eu julgo também muito nobre,
né? Porque é um compromisso muito sério, é um compromisso muito importante que a gente assume perante, ou com, né? Melhor dizendo, com os provedores, para melhorar a eficiência operacional deles, né? Seja em projetos, em diversas áreas de atuação, mas o consultor, o mentor, ele se torna corresponsável com os provedores em conhecer e respeitar as suas histórias, né? E construir com eles caminhos novos, caminhos diferentes e caminhos sustentáveis. Então, isso faz toda a diferença. Então, parabéns, Leandro, parabéns, Juliano, parabéns, Karine, parabéns os demais aqui também que estão presentes, né? E parabéns, né, ao time, à empresa Zap, por estar oportunizando mais esse momento, né, para os provedores e para as pessoas. Né? Então, e parabéns também aos provedores, aos profissionais que estão aqui, aos empresários, aos intraempreendedores que estão aqui presentes, que fazem toda a diferença. E estar aqui, né, Leandro, já é ser diferente, já é ter um movimento diferente. E eu particularmente gosto de reconhecer pessoas que têm movimento diferente. Não importa quanto de esforço que precisa fazer, mas o importa é a atitude do movimento. Sim, com certeza. A gente tem muitas oportunidades ainda, a gente precisa realmente estar constantemente educando nosso mercado e a gente não tem como fazer isso sozinho. Se não fossem por vocês, parceiros, para estarem junto com as APSP, educando cada vez mais o mercado, profissionalizando essas pessoas. Só assim é que a gente vai conseguir mudar a realidade dessas empresas para que elas possam prestar um serviço melhor, entregar serviços de valor cada vez mais para os nossos clientes, né? Todos nós somos clientes de um provedor também. Então, nós somos, o que a gente está fazendo vai voltar também, né? Então, isso é excelente. Inclusive, eu queria até parabenizar aqui o Paulo Rangel Silva. Ele passou o dia todo assistindo os conteúdos, trouxe o pessoal da Carajás Net aqui, tá o dia todinho aqui. De uma coisa eu tenho certeza, o pessoal daqui saiu muito bem qualificado para prestar um serviço melhor, viu? Parabéns aí todo o time da Carajás. E é isso, né? Eu queria saber, né, agora só para vocês, da última palavrinha, como é que o pessoal encontra vocês. Então, Karine, onde é que o pessoal te encontra e conta um pouquinho mais. O pessoal pode me encontrar nas minhas redes sociais, a Karine Andrade. E também pode entrar em contato, né, pelo meu telefone, não tem problema nenhum de deixar aqui, 51 99665-7765. Então, qualquer questão relacionada à venda, eu posso ajudar. Olha aí. Qualquer questão relacionada à implantação da MVNO, pode me chamar, né? Que estou aqui à disposição para poder ajudar vocês. Bacana. E Juliano, como é que o pessoal te encontra? E aí, pessoal? Bom, como todo mundo sabe aí, né, a gente tem um ecossistema, né, tem o WebChat, que é uma plataforma omnichannel, né, nós temos o Call Center, que é a Apcal, né, temos agora a Caiobá Consultoria, que fala de sistema, né, na parte de sistema, de como usar os sistemas, né, e temos também a agência de marketing, né, que é a ISP Force. Todas essas empresas, né, nas redes sociais ali, no Instagram e tudo, pode deixar também, o Jacques, acho que ele tem meu telefone, pode colocar o meu telefone ali também sem problema, para poder me chamar e bater um papo, para a gente trocar uma ideia. Obrigado, viu, Edson, mais uma vez, né, você e todo mundo da Zap SP pelo convite. Sei que eu conheço, eu posso falar isso com muita propriedade, que eu sou um dos primórdios aí da parceiros da Zap SP. Eu sou da época que ainda tinha 10 clientes ali e sempre falo que eles não deixaram eu ser sócio deles, sabe, Leandro? Quase, cara, faltou, viu, Gladys? Eu, na época, vocês falassem, mas o Tiquinho, eu falava que entrava faltou só... sócio, mas na época eles não deixaram também. E aí, mas assim, acho que a ferramenta é sensacional, se o provedor souber usar, né, com eficiência, é muito bom, né, essa plataforma que a gente indica para todo mundo. Então, assim, gratidão mesmo, né, pelo papo, pelo convite, de estar aqui junto com esses caras, com a Karine, com o Leandro, com os provedores que temos clientes aqui dentro, né,
A Gladys também, que deu um feedback, acho que é importante, né? Eu vi um feedback da Gladys, né, Leandro? Pô, isso é bom, é bom. Obrigado mesmo, tá? É isso. Ô, e Leandro, como é que o pessoal te encontra? Ué, nós estamos lá no Instagram, Leandro Quintão, estamos lá com os nossos conteúdos diários lá, nossas vidas loucas lá, rodando por esse Brasilzão, onde você me encontra no aeroporto de Guarulhos, você vai me achar sempre todo dia. Eu sempre estou ali debaixo da escada, ali com o computador trabalhando, fazendo reunião. Então, ó, eu tô lá no Instagram, Leandro Quintão, precisar lá, nós temos uma equipe pronta para poder te ajudar e contribuir. Obrigado, Karina, Juliano, Grazi. A gente sabe que o mercado aí, nós de Telecom, a gente está fazendo um trabalho sensacional, ajudando as pessoas virarem essa chave, porque eu falo, o mercado está muito agressivo. E não dá para pensar diferente. A gente tem que. Não dá para fazer o mesmo, perdão. Nós temos que pensar diferente, pensar com o pé no chão e sempre olhar daqui para frente, que o mercado vai mudar. E cada ano vai ter esse ciclo de mudança. Sim, sim, com certeza. Massa. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. E é isso, amanhã tem mais take-off. Foi a primeira edição, hein? Foi a primeira edição. Calma que vai vir melhores. 2025 promete. Obrigado. Gente. É isso, pessoal. Agora sigo aí com vocês agora amanhã. Tchau, até mais. Abraço. Boa noite, pessoal.